E aí, minha querida amiga, meu querido amigo, nos encontramos mais uma vez. Chegamos à quarta-feira e vamos juntos aqui buscarmos o conhecimento da Palavra de Deus, tendo conhecimento e comunhão com o Pai Celestial. Obrigado por sua companhia, tá bom? Continue compartilhando esse vídeo com seus amigos, assim nós estaremos pregando o Evangelho. Se ainda você não é membro da nossa família do Lição Fácil, se inscreva no nosso canal, acione ali as notificações. E se no final do nosso conteúdo você gostou do nosso conteúdo, por favor, sinalize, deixando o seu gostei. O pacto do dízimo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, ele requer que nessa aliança que ele faz conosco, que nós tenhamos o cuidado de fazer a nossa parte. Há uma estrita relação entre obediência e prosperidade, desobediência e problemas. O povo de Deus viveu isso na prática, nós vemos pela história. Então nós estamos com o livro da Bíblia nas mãos, nós podemos voltar para a história e perceber exatamente esse ciclo, onde o povo era obediente a Deus e consequentemente a prosperidade era uma realidade. Daqui a pouco eles voltavam as costas para o Senhor, desobedeciam ao Senhor e via maldição, via problema, via dificuldade. Na época de Malaquias, houve exatamente esse período de desobediência e problemas. E aí o Senhor Deus, que não desiste do ser humano, vai atrás do ser humano para lhe propor uma aliança bilateral. Veja no capítulo 3 de Malaquias, a partir do versículo 7, que diz assim: Desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Que coisa interessante, né? Nessa época de Malaquias, o povo estava sofrendo uma tremenda perda em todos os sentidos, quer seja espiritual, principalmente material. Como não havia defensores agrícolas naquela época, os gafanhotos, as pragas invadiam as suas lavouras e eles não colhiam o fruto em abundância. O céu se fechava em cima deles, não havia chuva no tempo certo, não havia condições de plantar, e se plantasse não havia condições de colher, porque a planta não se desenvolvia, porque eles estavam sendo fiéis. A Bíblia fala que com maldição sois amaldiçoados a nação toda, porque me roubais. E aí Deus diz para eles onde é que está o pecado, onde é que está o problema, porque Deus é assim. Deus mostra categoricamente qual é o nosso problema e nos dá a solução para resolver esse problema. Ele aponta nosso pecado e nos dá o caminho para solucionar tal pecado, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, nossa real situação, da justiça, da solução para esse problema, que é a justiça de Cristo. E se não aceitarmos a solução que Deus aponta, diz a Bíblia que ele nos convence do juízo, porque todos nós seremos julgados. E o povo então pergunta para o Senhor, mas Senhor, o Senhor está dizendo que nós devemos voltar para o Senhor, em que haveremos de voltar? O Senhor está dizendo que nós roubamos o Senhor, mas no que nós roubamos? E ele é bem claro e específico, nos dízimos e nas ofertas. Porque assim, o povo não colocou Deus em primeiro lugar e não estava colocando, consequentemente, a questão financeira também seria afetada. E aí Deus dá a solução para eles. Quer resolver o problema definitivamente? Está cansado de sofrer? A prosperidade não tem mais, a colheita não vem, o fruto não se desenvolve, as pragas estão acabando com a lavoura, a chuva não vem no tempo certo, então eu vou dar a solução para você. Trazei todos os dízimos e as ofertas, obviamente, à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir a janela do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medidas. O que é abrir a janela dos céus? Abrir a janela dos céus é chuva no tempo certo, porque chuva é sinônimo de prosperidade para uma nação que vivia exclusivamente da agricultura e pecuária. Então precisaria haver chuva, porque uma terra ressequida é uma terra amaldiçoada, uma terra que não dá, não produz
os animais iriam morrer de fome, de sede, e agora a janela do céu sendo derramadas, as bênçãos viriam. O verso 11 diz assim, ó, por vossa causa repreendereis o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Percebeu aí? Esse devorador são as pragas que invadiam as lavouras. Como não havia defensores agrícolas, não havia veneno para matar essas pragas naquela época, eles dependiam da bondade e misericórdia de Deus. Aí vem aquela nuvem de gafanhotos, né? E como Deus tinha a bênção sobre aquela nação, quando eles eram fiéis, aquela nuvem de gafanhotos se dividia em dois, passava ao redor da nação de Israel e continuaria a sua obra de destruição por lavouras afora e nas nações vizinhas, porque na nação de Israel havia a bênção de Deus. Se eles não eram fiéis, Deus simplesmente não protegia. Vinha o devorador e comia tudo que eles plantaram. E aí diz a Bíblia que a vossa vide no campo não seria estéril. O verso 12 diz assim, todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Uma terra deleitosa é uma terra onde se planta e se colhe. Uma terra onde tem água em abundância. Essa terra, essas são as promessas que Deus faz ao povo de Israel. É isso, queridos. Nós precisamos ser fiéis a Deus. É um pacto, é aliança, é a parte que nos cabe nessa aliança. Deus promete ser o nosso Deus, nos proteger, nos guardar, nos dar alimento no momento certo, nos dar prosperidade, no fim a vida eterna. Em contrapartida, ele pede, seja fiel a mim. Eu estou te pedindo para devolver o dízimo e a oferta porque me pertence. Se você entender isso e devolver, feliz você será. Agora, se você não dever, sabe que você está cometendo um pecado contra mim, porque isso para mim é roubo. Ladrão algum entrará no reino dos céus. Somente ladrões que deixaram de ser ladrões, arrependidos, pediram perdão pelo pecado, Deus o perdoou e eles passaram a ser pessoas honestas. Então, se Deus diz que nós roubamos a Ele nos dízimos e ofertas, isso é um pecado tremendo. O verso 9 está aí para nos alertar e advertir. Com maldição sois amaldiçoados. Com maldição sois amaldiçoados. Não vale a pena. Nossa parte na aliança precisamos cumprir para que Deus cumpra também as suas. Lembre-se do estudo que nós fizemos ontem. Não é incondicional as bênçãos de Deus, são condicionais. Se atentamente ouvires a minha voz, diz aí o verso para memorizar, né? E guardar os meus mandamentos, então o Senhor lhe abençoará. Então, esse se tem lá, está bem claro, nos demonstrando que as bênçãos de Deus são condicionais à nossa obediência e à contraparte de lhe obedecer. Tá bom? Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre você. Que você entenda isso e coloque a sua vida de acordo com essa revelação. E você verá as bênçãos do Senhor sendo derramadas sobre você e na vida das pessoas que estão ao seu redor. Ore comigo. Senhor, nós sabemos o caminho. Nós sabemos que devemos fazer essa escolha. Nos ajude com Teu Espírito para que possamos assim fazê-lo. Não para que queremos comparar a bênção do Senhor, muito pelo contrário, como uma atitude de gratidão, de amor, de respeito para com o Senhor e para aquilo que o Senhor nos pede. Que sejamos obedientes, independentemente das circunstâncias, em nome de Cristo Jesus, pedimos essas bênçãos. Amém. Foi muito bom estar com você. Amanhã estarei aqui esperando você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia, viu?